começando mais um Diálogos. Natália, o tema do programa é qualidade de vida dos bebês. É isso mesmo, Júlia. Nós vamos dar aqui hoje dicas importantíssimas para você, mãe ou futura mamãe, que podem servir para você ajudar o seu bebê a ter uma vida saudável e com saúde. E para começar o nosso programa de hoje, nós vamos falar um pouco do sono do bebê. Bom, o sono para todos os homens e mulheres é de extrema importância. Ele afeta tanto no funcionamento do organismo quanto no comportamento. É o momento que nós temos para repor nossas energias. E para o bebê, o sono é ainda mais essencial. Ele contribui para o amadurecimento cerebral e o desenvolvimento intelectual, além de determinar e influenciar no temperamento futuro. Foi comprovado que crianças que têm uma quantidade menor de horas de sono têm um atraso na aprendizagem. Então dá para perceber que o sono realmente é muito importante, né? E caso se observe que a criança não está atenta, ativa, tranquila e com vontade de brincar, pode haver aí um problema de sono. Natália, além do sono, outra coisa muito importante é a alimentação. O Gustavo Negreto foi descobrir qual o momento certo de colocar as frutas na alimentação da criança. É com você, Gustavo. As frutas representam uma alimentação complementar e saudável para os bebês. A falta delas no primeiro ano de vida pode acarretar complicações para o estado imunológico dos recém-nascidos. Há também o risco de alguma fruta fazer mal ao bebê. Entre as frutas, a banana e o mamão são essenciais para a formação da flora intestinal de um bebê. Tem determinadas frutas que podem fazer mal, dependendo do tipo sanguíneo da criança, do bebê, né? Então, o que nós orientamos como nutricionistas para as mães é que elas introduzam a fruta, esperem 2, 3 dias para ver como vai ser a reação dessa criança àquele alimento. Ela só vai ser hipersensível, intolerante ou uma alergia alimentar a determinada fruta se isso acontecer mais vezes. A nutricionista acrescenta sobre a questão das frutas serem um complemento para o bebê, caso a mãe deixe de amamentar. As frutas são um complemento do leite dependendo da idade do bebê. A partir dos 5 meses, essencialmente 6 meses, elas podem ser um complemento, mas nunca um substituto do leite materno. Bom, e ainda continuando nesse mesmo assunto, o que será que as mães erram na alimentação dos filhos? Você sabe, Júlia? Não sei, mas quem sabe foi às ruas de Campinas descobrir foi a repórter Lívia Jacob. Roda o VT. E que mãe nunca ouviu a frase, deixa o bebê experimentar, não vai fazer mal? Pois é, mas os hábitos alimentares das crianças são construídos em casa. Por isso, é importante os pais tomarem cuidado com o que os filhos comem. A gente está aqui no centro de Campinas para saber o que seus pais dão para os seus filhos quando eles são bebês. Os erros mais comuns da alimentação, por exemplo. Até os 6 meses o leite materno, né? Depois aí já ia entrando com fruta, suco, salgadinho não tinha, no meu tempo não tinha essas coisas. Era só mesmo papinha, doce, assim, uma gelatina. Assim, mas assim, doce de bar era bem difícil. Quando era muito bebê, era leite de peito, né? Mamar. Depois mingau, papinha, fruta e assim por diante. A gente vai alimentando conforme a necessidade da idade. Bolacha, chocolate, ela ama chocolate. Tem 3 aninhos, mas já sabe que é bom da vida. A avó quer dar mais coisa pro neto porque não teve chance de dar pros filhos e acaba dando coisas indevidas. E acostuma, né? Então eles não tinham alimentação típica de bebê, não. Era arroz carreteiro, não gostavam mesmo de alimento. Fazia as papinhas, mas não era nada comum, não. A alimentação dele foi... Era comida de adulto? Era comida de adulto, amassada, igual a gente comia. Eles não aceitavam as papinhas tradicionais. Então o marido dava as comidas normais. Tiveram uma alimentação desregrada e continuam tendo. Bom, nós vamos falar agora da rotina do bebê. Será que ela é realmente importante? Olha só. Estabelecer horários para as atividades do bebê é essencial para que ele cresça saudável. A rotina traz segurança e ameniza a ansiedade, já que a criança acostuma com o estilo de vida e não se sente angustiada por não saber o que pode acontecer. Tanto a hora da papinha como o banho e sono podem ser organizados de maneira a ajudar o bebê e até a vida dos pais. Vamos receber agora no estúdio a fisioterapeuta Lia Franco. Ela é especialista em neonatal e em cuidados para o bebê. Lia, é um prazer recebê-la aqui no estúdio. Prazer. Lia, conta pra gente a importância da amamentação para o bebê. Olha, a amamentação é fundamental, né? Depois de respirar, mamar para manutenção da vida.
Então, ela é um processo. E nesse processo, é importante que a mãe entenda as etapas que ela vai passar, o que vai acontecer com o corpo dela. O primeiro processo de amamentação é a descida do colostro, que é considerada a primeira vacina do bebê, que é onde vão as células de defesa, as imunoglobulinas, que só o leite materno pode fornecer para o seu filho. A segunda etapa é a pojadura, que é a descida do leite, né, que é onde o peito realmente enche, fica inchado. Então, é importante que a mãe entenda esse processo para conseguir um sucesso na amamentação. Bom, e ainda continuando nesse assunto de amamentação, doutora, olha só, nós vamos mostrar agora o caso de uma mãe que não conseguiu terminar de dar o leite materno e passou a dar leite de caixinha para a criança. Vamos conferir isso. O leite materno é essencial para a saúde do bebê, sendo considerado o único alimento necessário até o 6º mês de vida. Porém, existem casos em que há a substituição do leite materno por outros tipos de leite. Resta saber se essa mudança pode ou não trazer algum prejuízo. Eu parei de amamentar meu bebê com 5 meses e meio, porque ele desenvolveu uma infecção de urina e desacelerou muito o ganho de peso, então a gente precisou entrar com uma investigação. E uma das questões que a pediatra levantou na ocasião poderia ter sido a amamentação, né? Ou a falta, ou o leite que não estivesse sustentando, até descobrir que, na verdade, era uma infecção, não tinha a ver com a amamentação, mas até então a gente teve que fazer o teste através de outra alternativa. Nós entramos com uma fórmula infantil, que não é derivada do leite de vaca ainda, mas que tem todos os nutrientes que ele precisa, semelhantes, né, um pouco mais próximo, pelo menos, do leite materno. O fato da mãe não poder, por algum motivo, dar o leite materno ao bebê nem sempre atrapalha o desenvolvimento dele. Ele é uma criança muito tranquila, então não houve movimento de agitação e nem nada, nem com relação ao desenvolvimento físico. Para garantir uma amamentação de qualidade, a mãe deve ingerir alimentos saudáveis. Quais foram os alimentos recomendados pelo médico? Durante o período que eu amamentei, a recomendação era que eu procurasse ingerir sempre o maior número possível de alimentos naturais, suspendesse durante um período o uso de embutidos e coisas que fossem artificiais ou gasosas, ou que pudessem não fazer bem para mim, que consequentemente refletiria na alimentação do meu filho. Não amamentar o bebê nem sempre traz riscos para a saúde dele, porém, o leite materno será sempre a opção mais indicada. Doutora, conta pra gente os primeiros cuidados pré e pós-parto. Olha, o pré-parto, eu acho que o principal é a mãe procurar informação e procurar saber o que vai acontecer no pós-parto, né? Então, nesse processo de amamentação, existe o pós-parto imediato, o pós-parto tardio e o pós-parto mais ao longe. Então, no pós-parto imediato, a principal preocupação que a mãe tem que ter realmente com a técnica de amamentação. Então, buscar essa orientação, que normalmente nas maternidades as enfermeiras fazem essa orientação, para evitar complicações. Porque se você evitar, fizer a prevenção de complicações, você já está ajudando nesse processo. Então, a primeira coisa que a mãe tem que ter a preocupação é com a pega correta do bebê. Existe alguma técnica para isso? Existe. Então, por exemplo, a primeira coisa que a mãe tem que se preocupar é com a postura. Vou pegar a bonequinha aqui. A postura. Existem várias formas de você posicionar o bebê para a amamentação. Uhum. Então, existe essa técnica que você coloca barriga com barriga. E para você ter a pega correta, tem que se preocupar principalmente com a hora que ele abrir a boquinha, fizer boca de peixe, você fazer a colocação da mama correta, para ele ter uma pega correta. Se ele fizer uma pega errada, fizer um pinçamento disso, pode rachar a mama e trazer essas consequências dolorosas. Então, esse é o primeiro processo. Então, existe esta posição de amamentação, existe esta posição de amamentação. Às vezes, isso a mãe pode variar de acordo com a adaptação da mãe e do bebê. Então, esta posição, né? E tem mães que conseguem amamentar desta forma, se tiver um apoio. Acho que é a mais incomum essa, né? Essa é a mais incomum, mas eu já vi vários casos de mães que só conseguem amamentar e o bebê só consegue ter a pega nessa posição. Mas sempre preocupada dele abocanhar, né, corretamente. Então, a postura da mãe, procurar estar relaxada, né?
E isso é importante. Mas assim, além da mãe, existe alguma forma de ter mais qualidade de vida para a criança? As técnicas, alguma forma assim do bebê se sentir mais relaxado? Sim. Olha, se você conseguir manter e estar informado sobre essa qualidade dessa pega, é importante que a mãe saiba o seguinte: quando ela sai da maternidade, a pojadura, que é a descida do leite, ela ocorre 48 a 72 horas após o parto. Então, o que acontece? Nesse momento, a mama começa a inchar, a crescer. E é um processo assim que muitas vezes a mãe pode ter febre, é como se tivesse uma inflamação. É um processo chato, doloroso. Então, nessas técnicas, dentro dessas técnicas, além do posicionamento correto, é importante que a mãe aprenda a fazer o preparo dessa mama para facilitar essa pega do bebê. Doutora, mas além da mãe e o bebê, para ele se sentir mais relaxado, isso não existe nenhum jeito em relação a banhos terapêuticos, Xandá? Sim. Olha, eu diria o seguinte: depois que você aprender todas essas técnicas de amamentação, preparo dessa mama, que se ela está muito inchada, você faz as massagens do dedilhar. Existe a massagem que você faz de pente, né? Isso é fundamental para o bebê. Mas se ele está muito nervoso, porque a amamentação é primordial para a vida, né? Existem técnicas de banho terapêutico, por exemplo, se você quiser acalmar o bebê, mas você não consegue acalmar muito o bebê se ele tiver com muita fome. Sim. Mas E algum tipo de massagem? Tem também a Xantala. Mas você pode tentar, por exemplo, com banho terapêutico, que hoje em dia tem os ofurôzinhos, né, aqueles banhos de balde, você pode tentar acalmar, porque o efeito da água é altamente relaxante, né? Então, existem. E dentro de massagem, o que existe, tem alguns tipos, mas uma bem conhecida é a Xantala, que é uma massagem indiana, né, onde um médico francês que foi para a Índia descobriu essa massagem e trouxe para o Ocidente, mas é uma massagem milenar que é usada há mais de 5.000 anos na Índia e que lá é uma técnica passada de mãe para filha. Lá é considerada o nome é massagem ayurvédica, né? Mas quando veio para o Ocidente, ele, em homenagem a essa moça que ele viu fazendo massagem no seu bebê, ele deu o nome de Xantala. Bom, entendi, doutora. Olha, foi um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada por tirar as dúvidas. Eu acho que assim, com essas técnicas, o bebê fica muito mais relaxado, né? Muito obrigada por vir aqui no nosso estúdio, de nada. Viu? Foi um prazer. Bom, muito obrigada pela sua participação, doutora. E agora nós vamos entrar num outro assunto, num outro tema que muitas vezes os pais acabam até deixando de lado, mas que também é muito importante para o bebê. Traz uma saúde para ele também. E olha só, é a atividade física. Bom, ela ajuda no desenvolvimento emocional, mental e motor da criança. O esporte mais indicado nessa fase é a natação, porque ela ajuda a trabalhar o sistema respiratório e a melhorar o desenvolvimento motor, o equilíbrio e a postura, além de promover uma interação do bebê com o pai e a mãe, já que esse esporte é realizado com o auxílio dos pais. A natação é uma maneira também de criar habilidades de controle e coordenação. As crianças precisam ser estimuladas para se movimentarem e motivadas a gostar das atividades físicas, para que elas se tornem parte do cotidiano no futuro. Bom, e o nosso diálogo está terminando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência a todos que assistiram e até a próxima. Tchau, tchau!